Olá, meus nobres, tudo bem? Roberlan Gramática Nobre no Evolua. Meus nobres, vocês estão ocupados com um super aulão de humanas, geografia e história. Eu estou aqui gravando aula para vocês, certo? Então a gente vai tentar conversar com vocês sem vocês. Então, curta aí. Vamos ver o que é que dá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero tomar o tempo de vocês muito, não, só um pouquinho só. Deixa eu colocar o slide aqui para rodar. São 17 horas e 1 minuto, dia 8 de 9 de 2020, dia da alfabetização. Vamos lá, meus nobres? Já está compartilhando aí? Eu creio que sim. Vamos para a telinha do slide. Retomando aí a data, né? 8 de 9 de 2020, aulas 46 e 47, a turma top aí da linguagem no Evolua. Roberlan, Carla e Eliel. Vamos lá, okay. Gravando em outro pedaço. O gramaticômetro, como estudar português no Evolua é ouvindo música, vendo frases, charges, propagandas e por aí vai. Lendo muito mais ainda. Essa questão de hoje eu achei interessante, pertinente, sobre fake news, um assunto assim muito debatido de uns meses para cá. Quiçá tema de Enem, outros e vestibulares, e prova de concurso, e questões também. Vamos lá? Vamos curtir essa questão aí. Primeiramente, o enunciado. As chamadas fake news são um fenômeno que vem ganhando cada vez mais espaço. Segundo o texto, essas notícias falsas, quando o enunciado diz segundo o texto, é uma questão de compreensão textual. Eu não entendi compreensão textual. Compreensão textual está no corpo do texto. Uma linha, num verso, numa estrofe, está gravada no texto. É o corpo do texto que é compreensão textual. Vamos ler o texto? Fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos. Olha que ele vai detalhar os motivos. Com o intuito de enganar o leitor, com uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, então a tomada acidental acontece por acaso, com algum objetivo escondido do público, motivado por interesses, diferente ponto aí, com a propagação acidental de fatos enganosos, um deslize, um engano, ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Então, são vários motivos que geram fake news, desde motivos acidentais e aqueles já propositados. Ou para uma, aspas, simples brincadeira. Fábio Zanini, editor da seção Poder da Folha de São Paulo, comenta o porquê das fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Olha só que ele coloca no texto alguém que conhece produção de texto, alguém que conhece jornalismo, um pouco aí na metalinguagem, né? Só para matar a saudade. Isso foi exacerbado na minha avaliação por 2 motivos que, na verdade, caminham juntos. Olha os motivos que caminham juntos aí para elucidar o fato. Primeiro, as redes sociais, que democratizaram muito a geração de informação, o que é uma coisa positiva até certo ponto. E o segundo motivo é uma crescente popularização política em todo o mundo, disse. Então, tem o fato de que as redes sociais realmente dinamizam a comunicação, assim como com as pessoas, né, estão numa crescente de polarização, perdão, é polarização, ou seja, os extremos, sim ou não, a verdade e a mentira, de forma exacerbada, diz o texto. Com isso, foi dito antes, o jornalista expressou sua opinião de que as notícias falsas são mais facilmente espalhadas através do Facebook e Twitter, por exemplo, e de que os interesses motivados por posições políticas podem intensificar a criação de fake news, com o objetivo de divulgar informações incorretas para convencer mais pessoas a adotarem um determinado ponto de vista. Olha,
fragmento de 2018, repetindo o enunciado. As chamadas fake news são um fenômeno que vem ganhando cada vez mais espaço. Segundo o texto, essas notícias falsas, o site aí me salva. Alternativa A: ajudam no jornalismo do dia a dia, pois chamam a atenção para as notícias verdadeiras também. Nossa, é uma parceria entre o falso e o verdadeiro? Letra A tá fora. São criadas apenas por diversão, sem nenhum intuito, além de fazer rir quem lê as falsas matérias. Sem nenhum intuito, sem nenhum propósito, não é o que o texto diz, o texto fala de propósito. Pode acontecer por acaso, também, mas também fala do propósito. Então a letra B não acerta o texto, o corpo do texto. C: espalham facilmente notícias não reais, mas, cuidado sempre com a palavra mas, conectivo mas, porém, contudo, todavia, merecem atenção. São adversativos, mas não causam impacto direto na vida em sociedade. Não precisa comentar. Sociedade conectada, sociedade digital fica abalada. Letra D: utilizam da democracia das redes sociais, assim, propagando informações erradas sobre muitos assuntos. Olha que resposta recheada de verdades do texto. As redes sociais democratizaram, espalharam, deram voz a quem não tinha voz. Assim como expressaram a polarização, como diz o texto. Letra D, letra certa. Servem apenas como manobras políticas. É como apenas, exceto, menos, alguns, são vocábulos que devem ser observados. Servem apenas como manobras políticas, pois a sociedade está muito polarizada atualmente. Olha que legal a letra E, trouxe um pouco do que o texto diz, mas distorceu, dizendo que é apenas como manobras políticas, é exclusividade do mundo político, e não é o fato. Resposta dessa questão sobre fake news é a letra D de dado. Nós iríamos ouvir essa música aí, que foi sugerida pela nobre colega, mas fica para um outro momento. Música interessantíssima, e o nome da música é Fake News. E alguns pontos interessantes da música a gente pode tratar aqui rapidamente, nesta aula gravada do canal Gramática Nobre para a turma top do Evolua, meus nobres patrões ricos, riquíssimos. Você da minha vida, se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Estudo da vírgula, estudo fantástico. Antes de uma conjunção adversativa, mas, contudo, entretanto, todavia, se não houver um ponto, é óbvio, a vírgula ela é usada, bem usada, ela é obrigatória, na verdade. Deixa eu ver se tem mais um ponto que eu quero tratar com vocês. Só. Como vocês não estão aqui, minha turma top do Evolua, vamos passar à frente. Gente, eu penso que fake news vai estar lá nessa prova do Enem, viu? Tema de redação, questões de interpretação, atualidade, geografia, língua portuguesa. Porque a fake news, ou fake news, né? Produção do texto fake news, ele faz parte da questão da língua. Por exemplo, é um texto que atrai facilmente as pessoas. Sendo assim, ele tem um caráter apelativo, ele te convida, ele te estimula, ele provoca o leitor. Como identificar notícias falsas? Olha, um roteiro aí, uma receita. Primeiro, considere a fonte. Observe a fonte. De onde é que vem? Quem mandou essa fonte pessoal? Mas tem a fonte também técnica. Que plataforma está? G1, R7? Verifique o autor. Quem é o autor desse texto mesmo? Verifique a data. Às vezes a informação é verdadeira, mas de outro momento. É preconceito? Fake news muitas vezes é usada para fomentar, estimular os preconceitos culturais. Vários preconceitos. Linguístico,
Preconceito linguístico é um tema bem interessante de se pensar. Leia mais. É uma dica aí para você não ficar espalhando as notícias. Fontes de apoio, o texto tem fontes de apoio, tem as plataformas oficiais do governo, ou de uma faculdade, ou de uma instituição particular credenciada e séria. Isso é uma piada, né? Consulte especialistas. Tem sites aí especializados em identificar as fake news. Então, assim, esta propaganda aí vai ensinar a gente a como se livrar da fake news. É um tema que a gente sugere aqui como análise para o Enem 2020, 2021, né? Vamos lá? Turma top do Evolua. Minha nobre Ellen não está, mas olha, eu anotaria. Gente, anotem, 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 anotem. Como diz Landes, o melhor resumo é o seu. É, neném que vai me seguir, viu? Eu gostei dessa frase. Revisão, gente, revisão. Meu coração tem mania de usar a vírgula quando a gramática e o cérebro dizem para usar o ponto final. Vamos pensar em vírgula, que é melhor? E o ponto final. O ponto final, ele é racional, segundo o texto. E a vírgula, talvez não tanto, né? Perdão. O ponto final é racional. A vírgula você fica variando por quê? Uns falam que é pela respiração, pelo sentido, mas estamos aprendendo um pouquinho sobre vírgula nessas aulas com a turma do Evolua pré-vestibular. Olha aí as tiras, chat, na verdade. A aula de português não vai ter Copa. Uma vírgula, não. Vai ter Copa. Olha que interessante. A vírgula transforma o não em sim. Eu anotaria. Eu gostei dessa frase, já foi dita com vocês, mas eu quero lê-la de novo. Pesquisa. Mesmo com crise econômica, vírgula, para 53%, isolamento deve ser mantido. Deveria ter um ponto final aí, porque fechou o enunciado. Se eu tiro a vírgula aí, eu elaboro uma outra ideia. Mesmo com crise econômica para X pessoas, é como se a crise econômica fosse para aquelas pessoas. É uma ideia. Mantendo a vírgula, fica assim, mesmo com crise econômica, vírgula, aí eu faço uma ressalva. Para X pessoas deve ser mantido o isolamento. Então eu tenho outra ideia. Então a vírgula segue alguns critérios que a gente vai apontar no instante. Não, estou bem. Mas se tirar a vírgula, eu fico mal. Tá dito, não tá? Eu não te amo. Olha o poder da vírgula para solucionar problemas relacionais. Eu lembro de vocês na aula, mesmo vocês não estando aqui, viu? Fazem falta. Mas vamos lá. SOS da vírgula. Semântica, sentido, a organização e a sintaxe. Esse organização e sintaxe são equivalentes, só para manter a nossa sigla. SOS é vírgula. Significado, semântica, organização textual e sintaxe influenciam em como você vai usar a vírgula. Não é apenas a respiração. Vírgula. Um detalhe tão pequeno, mas muito importante. Não apoie o acordo. Não. Apoie o acordo. A presença da vírgula transformou o não em sim. Ninguém entende Maria. Ninguém entende Maria. Eu agora falo com Maria. Na primeira frase eu falei de Maria. Não coma gordura animal. Não coma gordura animal. Falo com animal. João Pedro faltou a aula. Vocês faltaram hoje a aula, mas por um motivo muito nobre, aprendendo atualidades, humanidades, geografia, história, de maneira fantástica com os nobres professores. João Pedro faltou a aula. Olha só, era um nome com, né? Um nome com dois nomes, nome composto, e agora eu uso o João, falo com João sobre Paulo, sobre Pedro. Eu li errado, viu? João Pedro faltou a aula. João Pedro faltou a aula. Agora eu li certo. Não queremos saber. Emborrou. Não, queremos saber.
Receberei, ou vocês aí daqui a um tempo ganhando por minuto, receberei R$ 575. Receberei R$ 57,50, que mudou a vírgula, mas aí é matemática é outro, Opa! Esse assunto tem show de bola para redação, para interpretação também. Orações subordinadas adjetivas. Por que subordinadas? Uma vinculada à outra oração. Uma oração vinculada à outra oração. Por que adjetiva? Porque qualifica. Temos dois tipos: explicativas, com vírgula. Osa aí, ó. Oração subordinada adjetiva. E restritiva sem vírgula. Faz muito efeito, muita diferença na sua redação. Cuidado. Porque a explicativa você generaliza. Mostra a essência de um ser. A restritiva é momentânea. Políticos honestos moram em tal lugar. Ponto. Se eu digo políticos honestos e coloco vírgula aí, políticos que são honestos moram em tal lugar. Políticos que são honestos moram em tal lugar. Que são honestos, se eu coloco a vírgula aí, todo político é honesto. Mas se eu quero restringir, fazer aquela crítica no texto, eu deixo sem. Políticos que são honestos moram em algum lugar. Exemplos. Gosto de livros que acalmam. Aqueles que acalmam, eu gosto. Apreciei a lua, que estava linda ontem. Então, estou dando uma qualidade essencial à lua. A vírgula aí tornou a frase uma oração adjetiva explicativa. Por que explicativa? Porque é a essência do objeto que vem antes, do ser que vem antes. E por que a primeira frase é restritiva? Porque é um tipo de livro. Não são todos os livros. Gosto de livros, vírgula, que acalmam. Porque todo livro vai acalmar. Eu anotaria. Orações subordinadas adjetivas. Exemplos, mais exemplos. As pessoas que levam uma vida saudável tendem a viver mais. O técnico dispensou os jogadores que estavam machucados. A ausência da vírgula restringe. Então, são alguns tipos de pessoas e alguns tipos de jogadores. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela fala. Que é um ser racional, uma qualidade inerente ao homem. Então tem que ser explicativa. E você, coloca a vírgula. Se eu tiro a vírgula, eu erro a informação dizendo que é um tipo de homem que é racional e os outros não seriam racionais. Aí serviria para uma crítica, um debate, um deboche. O Sol, que é uma estrela, é o centro do sistema planetário. Opa! Pega o professor de física aí, e mergulha no planeta. Se eu uso a vírgula numa oração adjetiva, eu especifico, eu explico. Se eu não uso a vírgula, eu restringo. Isso faz muita diferença no elemento argumentativo, na forma de expressar suas ideias, de cristalizar suas ideias. Então, fique ligado aí. Um pouquinho mais rebuscado, orações adjetivas reduzidas. Quando eu falo reduzida, é porque eu vou usar aí o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo é o nome do verbo. O gerúndio, terminado em NDO. E o particípio, ado e ido, são as formas regulares. As irregulares não têm formas pré-definidas. Mas eu sei que é um particípio irregular porque tem valor de adjetivo. Morto. Termina com TO. Não termina com ado nem ido, mas por que é particípio? Porque é uma qualidade de alguém ou de algo. O professor observou duas alunas a discutir. Alunas, quais alunas a discutir? Vou fazer uma frase mais fácil. Alunas que discutiam a discutir. Uma oração reduzida é o quê? De infinitivo. Adjetiva. Vírgula, baixinho sobre o conteúdo da prova. Olha a vírgula aí, dando aquela ideia essencial. A menina, conversando demasiadamente, não ouviu a aula. A galerinha aí que hoje teve que faltar.
Então, conversando demasiadamente. Cadê o gerúndio? Conversando. Estou dando uma qualidade inerente à menina. Aí a vírgula entrou. Se eu tiro a vírgula, eu restringo. Eu comprei uma nova moto lançada neste ano. Foi a... Cadê o particípio lançada? Estou dando uma qualidade à moto. Ok? E é um tipo de moto, por isso está sem a vírgula. Seguindo, questões que alimentam aprovações, doutores da aprovação, turma top do Evolua. Das redações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente. Aí eu dou um tempinho para você dar umas piadas aí. Não está pontuada corretamente. Aqui eu vou apontar porque vocês não estão aqui, né? E vou comentar com vocês. Ó, opção B. Em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Rubão, tem que estar errado aí. O em fila, tá ok. Eu desloquei aí um adjunto. Começou a frase, vírgula. Os candidatos aguardavam. Agora aí já melou. Os candidatos concordem comigo que é o sujeito gramatical. Como eu vou saber quem é que aguardavam ansioso o resultado do concurso? Os candidatos. Entre o sujeito e o seu verbo, SVC, sujeito, verbo e complemento, não existe pontuação, salvo eu tenha uma ressalva. Então, a frase está incorreta, letra B. Que de vírgula eu tiro? Os candidatos aguardavam. Então, tiro a vírgula aí. E ansiosos, aí eu estou dando uma qualidade inerente ao ser, eu deixo a vírgula. Se eu tirar a vírgula, estou dando uma qualidade circunstancial. Galera, anotem. Dúvidas, próxima aula a gente pode tirar, viu? Mas a aula dada deve ser revisada. Em qual destas frases a vírgula foi empregada para marcar a omissão do verbo? Não está perguntando certo e errado. E para vocês a preocupação não é esse tipo de enunciado, embora quanto mais se conhecer de vírgula, melhor para a redação, para a interpretação e para a linguagem. Vamos à certa? P de bola. Comprei sem susto a loja virtual, os direitos reais. A loja virtual, ponto e vírgula, os direitos são reais. Se eu usasse aí são na frente de direitos, a vírgula não teria espaço. Então, essa vírgula indica a omissão. Lembra daquele assunto? Eliseu. Elipse e zeugma. Questão 3. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. Preste atenção. Corretamente. Eu vou ler a frase, vou aguardar um tempo para vocês pensarem. O Evolua não está aqui, mas a aula vai para o canal e todo mundo pode assistir e comentar depois. Aproveite, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe com quem você achar que vale a pena compartilhar. E, abraça essa causa. Roberlan Gramática Nobre, aqui agora no Evolua. Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Letra E. Separar palavras com a mesma função sintática. Guri que finta o quê? Banco, escritório, ele finta algo. Banco, escritório, repartição, fila, balcão. Eu tenho uma lista de objetos diretos e a vírgula vai separar as funções sintáticas iguais. Valeu? Vírgula. Vamos mudar de assunto um pouquinho? E eu vou dar um tempo nessa aula aqui para ficar bem enxuta sobre vírgula. A gente volta nesse instante com o próximo assunto. Por enquanto, eu anotaria, revisaria e estudaria mais. Turma top do Evolua.
meus nobres. Vou dar um tempo nessa gravação, ficar um tempo pequenininho para vocês. Curtam aí depois.